Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um videaço pra vocês. E hoje, gente, hoje eu acho que é um dos vídeos mais polêmicos do meu canal. Deus tocou muito no meu coração, Espírito Santo me incomodou pra eu poder fazer esse vídeo e vamos lá. Mas antes disso eu quero falar da Insider que está com uma mega promoção de Black Friday. Então no mês de novembro, usando o cupom DORABF, você vai ter aquele descontão top das galáxias. Desconto que você pode já antecipar o presente do seu marido, do seu amigo pro Natal. Então corre lá que tem muita coisa boa. Inclusive esse conjunto lindo que eu estou da Insider, essa oversize. Tem lá também no site. E roupa pra treinar, roupa pra sair. Tem muita coisa. Então corre lá, vai lá, use o cupom DORABF. E vamos para o vídeo. Bom, como eu falei, Espírito Santo tem me tocado muito pra fazer esse vídeo. E como vocês viram aí, né, já no título do vídeo. Bom, eu vou começar lá de trás, tá, gente? Eu nasci num berço católico. Meus pais sempre me levaram à missa. Fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma. Casei na igreja católica. Sempre fui, né, devota de Nossa Senhora. Deixei o meu troféu lá em Aparecida. Ia pra Aparecida sempre. Ia à missa lá sempre. Meus filhos foram batizados na igreja católica. E sou muito grata a Deus. Sou muito grata ao meu pai e minha mãe que me levaram para uma religião, para eu poder crer em Deus, me espiritualizar. A fé que eu tenho hoje, eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe também, que me ensinaram o caminho do Senhor. Devo isso a eles. Eu sempre fazia live do terço também no meu canal. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha que tá me cobrando, né? Estava me cobrando da live do terço, que eu já não faço desde o dia 19 de julho de 2022. Começou a ficar muito corrido, eu fazia essa live às 5 da manhã. E aí quando o Logan veio, aí não conseguia fazer direito, ele acordava de madrugada. Teve uma vez que eu tava fazendo uma live, eu tenho essa live até salva aqui, gente. Tava fazendo uma live e eu comecei a rezar a Ave Maria. A Ave Maria sumiu da minha cabeça, não conseguia falar, algo me tocou ali. Aí tive que chamar o Rubens pra vir me ajudar a rezar a Ave Maria, sendo que já fazia anos que eu rezava e eu não conseguia falar. O Rubens veio e me ajudou. Quem tava na live, como eu salvei todas as lives, eu tenho salvo. Quem tava na live viu que eu tive um branco e não conseguia mais rezar. E, bom, enfim, o que aconteceu, gente? Que aconteceu que eu não fui criada, não ensinaram pra mim que eu precisava ler a Bíblia. O que acontece? Eu vou falar de mim, gente. Se você é católico, se você já leu Bíblia, se você segue, né, as doutrinas católicas e ainda assim se aprofunda na Bíblia, tá tudo certo. Gente, tô falando o que aconteceu comigo, tá bom? Bom, meu pai me ensinou a rezar o terço. Uma vez eu tava aflita, não sei o que, ele falou assim: entra no seu quarto, ora e reza o terço, que vai te fazer bem e tudo mais. Só que nunca me ensinaram a ler a Bíblia. Pega a Bíblia, você tem que ler a Bíblia do começo ao fim e estudar a palavra do Senhor. Não, o que acontecia? A minha mãe e meu pai, eles replicaram aquilo que foi ensinado pra eles, que a mãe e o pai deles ensinaram, eles replicaram pra gente, que a gente tá replicando, né, pros nossos filhos. E o que acontece? Eu nunca tinha lido a Bíblia e eu sempre segui o que minha mãe falava: não pode comer carne na sexta-feira. Olha, você tem aqui a imagem de Nossa Senhora, você tem que rezar pra Nossa Senhora, você tem que rezar o terço, porque a Nossa Senhora é a mãe de Jesus e tal. Então assim, eu sempre fui criada e nunca busquei, mas peraí, deixa eu pesquisar mais sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, sobre o que Deus acha de imagem e enfim. Eu sempre tive o meu momento em oração, sempre tive, ficava 1 hora do meu dia pra mais até. O que eu fazia? A minha sequência era: fazia minha oração, rezava meu terço e só. E lia um devocional, alguma coisa assim. Não lia a Bíblia. Bom, tem já uns 2 anos pra cá, 2 anos, exatamente 2 anos que eu demorei pra ler a Bíblia inteira. Deus tocou muito no meu coração pra eu começar a ler a Bíblia. E eu ganhei uma Bíblia. Gente, eu tenho uma Bíblia católica, tá? A diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica são 7 livros a mais que tem na Bíblia católica. Se alguém falar, porque você estava lendo a Bíblia evangélica, tem as mesmas coisas ali, a mesma coisa, só a diferença dos 7 livros, que eu ainda vou ler esses 7 livros que é. E então, Deus começou a tocar no meu coração para eu ler a Bíblia. Eu falei, quer saber, eu vou começar a ler. E eu tinha ganho uma Bíblia de uma pessoa, logo quando o Logan veio pra gente, eu recebi uma Bíblia e tal.
Falei, vou começar a ler. Só que eu lia um pedaço, parava, lia um pedaço, parava. Aí teve um belo dia que algo muito especial tocou no meu coração. Falei, Dora, você precisa ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a me deparar com coisas que me ensinaram num catecismo que estava diferente da própria Bíblia. Começando pelos 10 mandamentos. Tem coisas lá que eu falava, poxa, peraí, mas aqui o Deus fala tanto de imagem, ele bate tanto nessa tecla. Porque o catolicismo não adora imagem. Não faça imagens do céu, da terra, enfim. Gente, eu não vou entrar muito em detalhes. Depois eu vou fazer vários vídeos no canal falando sobre isso, sobre o que eu acho, o que eu não acho, o que eu sinto no meu coração, o que eu aprendi, tá, gente? Depois a gente faz um vídeo, vocês até comentam aqui o que vocês querem mais saber. Então hoje eu vou falar um pouco por cima, não vou ficar dando detalhes de porque no versículo tal tá escrito isso, tá escrito aquilo. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar uma experiência minha que eu tive lendo a Bíblia, tá? Então, o que aconteceu? Deus tocou muito no meu coração, falou pra eu ler a Bíblia. Comecei a ler. Então comecei a me deparar com versículos lá que não condizia com o que eu tinha aprendido. E eu comecei a estudar mais. Comecei a ler mais, comecei a pesquisar podcasts de pastores com padres. Aí eu pesquisava, eu tinha umas dúvidas de outras coisas. Comecei a pesquisar mais a fundo onde surgiu o catolicismo, onde surgiu o protestantismo, e fui pesquisando e Deus foi tocando no meu coração. Aí que acontece? Deus tem feito muita coisa na minha vida maravilhosa, e eu estava tendo um relacionamento com Ele muito íntimo. Isso que é o que mais pegou, tá, gente? Eu sentava aqui no meu cantinho, exatamente aqui, mas ali, né? Ali naquele cantinho, mas com essa mesma poltrona. E eu começava a orar e eu falava com Deus. Era gostoso, eu chorava. Isso acontece sempre até. Chorava, eu tinha um momento com Deus e era gostoso e Deus me respondia. Deus começou a cada vez mais me responder coisas que eu falava, gente do céu, tá impressionante isso. E poxa, passei por várias perdas, né, gestacional, e Deus falava comigo. E aí quando eu ia rezar o meu terço para Nossa Senhora, eu não conseguia. Eu me travava, gente, me travava de uma tal forma que parecia que Deus estava com ciúmes de mim. Essa é a palavra, que Deus estava com ciúmes, que eu falava, peraí, eu tô rezando o terço e sendo que eu posso ficar cada vez mais conversando com Deus. Então eu começava a me questionar, falava, não, peraí, tá errado, eu não consigo. Gente, isso aí eu senti no meu coração, não foi ninguém que me influenciou, ninguém que falou pra mim, Dora, você tá errada de ficar rezando o terço, você tá errada de acreditar em Nossa Senhora. Ninguém falou comigo. Isso, cara, eu sou muito grata a Deus por isso, porque foi Deus que falou comigo. Eu senti no meu coração algo incomodando muito, que é o Espírito Santo falando comigo. Fala comigo, sabe? Eu sou ciumento, eu quero que seja somente eu, sabe? Se você tem uma intimidade muito... Parecia que Deus estava falando assim, ó, se você tem uma intimidade muito grande, eu estou respondendo suas orações, por que você tem que ter um intermediário, entendeu? Uma intercessão. Não, eu quero você comigo. Então, no momento que eu tinha ali na minha oração, eu queria falar com Deus, gente. Eu queria, sabe? Se eu estava passando por alguma dificuldade, eu chorava, eu falava, meu Deus, fica comigo. E se eu estava sendo grata por algo, eu chamava Deus, eu falava, meu Jesus, obrigada por isso. Então eu comecei a ter esse relacionamento muito forte com Deus. Não foi nenhuma influência, eu tenho amigos, a Gabi é minha amiga desde 2015, ela é evangélica, a Monique desde 2018 é evangélica, e elas nunca na vida me falaram, Dora, por que você não vira evangélica? Por que você não vai na igreja, na minha igreja? Porque nunca na vida, gente, muito pelo contrário, elas me respeitavam muito. A gente sempre falou de Deus. Eu falava o meu posicionamento em relação a Nossa Senhora, em relação à Igreja Católica, e elas não falavam não falavam, gente, isso de verdade, não falavam Então, foi por mim mesmo, eu pesquisei a fundo, eu fui atrás, eu queria mais de Jesus, eu queria saber mais da história de Jesus, Então, cada vez que eu lia a Bíblia, eu me aprofundava mais e mais, eu falava, gente, que delícia que é estar aqui com o Senhor, e aí eu queria ler mais a Bíblia. Então, eu vou te falar que a partir do momento que eu comecei a ler mais a Bíblia, tudo mudou na minha vida. Só que isso começou a me incomodar de um jeito que eu chorava pro Rubens e falava, amor,
tem algo muito estranho acontecendo na minha vida. E o Rubens nunca foi de parar o tempo dele pra poder rezar, né, pra poder orar. Ele nunca foi de fazer isso até o momento que ele teve o AVC. A partir do AVC, que foi agora, né, em junho, dia 19 de junho, aí a vida dele mudou completamente. Mas antes ele não tinha, né, esse costume de parar e de ter essa intimidade, esse tempo com Deus. E então eu comecei a falar pra ele, a gente tava indo numa igreja católica aqui perto da minha casa. E como eu comecei a ler a Bíblia, eu ia pra lá, me incomodava muito, eu não tava me sentindo bem na igreja. Aí eu comecei a falar pro Rubens, falei, amor, não sei o que tá acontecendo, cara. Mas eu tô lendo mais, eu tô estudando mais e tem algo me incomodando. Não tô conseguindo mais ir pra igreja católica. Não tô conseguindo mais rezar o terço. Eu não tô conseguindo mais ter essa relação, tipo, com Nossa Senhora, com Maria. Porque parece que Deus tá me incomodando, parece que ele tem ciúmes. Então, assim, começou uma série de questionamentos, sabe? De dúvidas e ao mesmo tempo de Deus falando e algo me incomodando muito, cara. Que eu chorava pro Rubens, né, pra tentar me abrir com ele. E não falava isso, né, pras meninas. Eu falava pro Rubens, que é meu marido, que eu queria, né, poxa, ele também era católico, eu queria saber dele. Eu falei assim, que eu estava incomodada porque eu não queria ir à missa mais, mas eu não queria que meus filhos ficassem sem uma igreja. Porque eu falava, gente, como é que eles vão crescer sem saber que caminho vai seguir? E aí o Rubens falou comigo, a gente vai fazer a nossa igreja aqui em casa, vamos estudar a Bíblia nós, vamos mostrar para os filhos quem é Deus, quem é Jesus, e através da Bíblia a gente vai ensinar o caminho deles e daí seja o que Deus quiser fazer na nossa vida. E aquilo me deu até um conforto, sabe? Um certo conforto. Eu falei, verdade, eu vou fazer isso então. Então assim, eu comecei a orar diferente. Já não rezava mais o terço, então eu orava e ficava me deleitando aos braços do Senhor e pedia orientação sempre, porque isso me incomodava e me incomodava de saber que a minha família, né, e que o que minha família ia pensar de mim, mas Deus falava, olha, você tá aqui pra me agradar e não agradar os outros, então faz o que tá no seu coração. Eu vou prolongar um pouquinho mais aqui, gente, só pra contar até quando eu comecei a ir à igreja, tá? Evangélica. Estava me incomodando de eu não ter uma igreja pra ir, pra sair, pra servir o Senhor, pros meus filhos crescerem. Então, também começou a me incomodar. Apesar da gente ter começado a orar em casa, juntos, com as crianças, isso me incomodava. Então, eu acabei fazendo um jejum de café, porque pra mim era muito difícil. Pra mim era muito difícil ficar sem café. E eu falei, Deus, eu vou ficar sem café 1 mês e eu queria muito que o Senhor me mostrasse qual igreja eu devo ir. E se eu realmente estou certa no que eu estou fazendo em relação à igreja católica, a imagens e tudo que o Senhor está me dizendo, eu preciso de uma orientação do Senhor. Então eu comecei a fazer o jejum de café dia 1º de maio. E eu tinha ido na casa de uns amigos tal, e eu comentei com essa amiga minha, né, com a Lud e com o Naldi, que eu estava incomodada, em relação a essa minha conversão e que eu não queria que os meus filhos ficassem, né, sem ir numa igreja. E eles não insistiram, ela simplesmente falou assim, ô Dora, a gente frequenta uma igreja que é a Poema, você conhece, que é lá de Taubaté, né, que é lá da minha cidade, né, e aí ela falou, você conhece o Leandro, ele é lá de Taubaté e tal, é o pastor lá, se você achar que você deve ir, vai lá pra você conhecer. Aí eu falei, tá bom, sabe quando você fala, tá bom, um dia eu vou, mas nem, cara, falei, tá bom, deixa Deus falar comigo. Nem me interessei assim muito, né. Aí, beleza. Aí foi passando os dias. Eu acho que eu fui nela logo no comecinho que eu comecei a fazer o jejum. Acho que foi isso. E aí, quando foi dia 17 de maio, eu estava limpando o vidro da minha casa, assim. Eu lembro direitinho a cena, gente. Eu limpando o vidro e alguma coisa me falou, Dora, vai na Poema. E eu assim, como assim, gente? Na Poema. E isso era uma sexta-feira. Aí eu falei, o Rubens não vai nem querer. Nossa, se eu falar pra ele, do jeito que ele era muito assim, com evangélicos e tal. Eu falei, nunca que ele vai querer. Aí Deus falou comigo, vai você, faz a sua parte, que a do Rubens faço eu. Eu falei, caraca, mano, e agora? Aí já liguei pra Monique, minha amiga, falei, Monique, eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir lá na Poema, você não vai comigo? Eu levo as crianças, porque eu quero levar as crianças. Aí ela, claro que eu vou, tal. Então assim, Deus fez tudo. Aí quando eu fui falar pro Rubens, até não deu falar pro Rubens, que eu tava com muito medo de falar pra ele. Ele antes veio falar pra mim se eu queria ir pra Orlando no domingo, que ele ia ter um podcast lá com o Vilela e tal, e se eu queria ir lá pra Orlando passear
Aí eu falei, eu quero, mas eu vou pra Poema com as crianças. Que era o mesmo horário, gente, 10h30 da manhã. Eu vou pra Poema. Aí ele falou, hã? Eu falei, não, eu vou na igreja. Tudo bem, faz o que você quiser. Aí eu fui. Então, dia 19 de maio foi a primeira vez que eu fui na Poema. Gente, chegou lá e eu sempre com o pé atrás, sabe? Sempre assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que é pra eu vir aqui mesmo? Sabe? Sempre se questionando, duvidando. E aí, gente, eu falei, Jesus, fala comigo se é pra eu estar realmente aqui, que a pregação seja pra mim. Aí quando o Leandro chegou, começou a falar, ele simplesmente falou assim, eu tinha que falar sobre Pentecostes, que hoje é dia de Pentecostes e tal, só que Deus tocou no meu coração pra eu mudar a pregação. E aí ele começou a falar o quê? 1 Samuel 1, que é sobre Ana, que não podia ter filhos. E cara, aquilo me tocou tanto que eu falei, eu olhei pra Monique, eu falei assim, Monique, essa pregação é pra mim. Por quê? Eu falei, olha o que ele vai falar lá. Aí ele começou a falar que Ana não podia ter filhos e não sei o que, começou a falar. Gente, aí ali eu já senti, eu falei assim, cara, essa pregação é pra mim. E realmente foi. Foi muito profundo. Eu saí, eu recebi o Espírito Santo lá, eu fiquei cheia do Espírito Santo, eu chorava na pregação, chorava de soluçar, eu não conseguia me conter. Mas, cara, foi assim, transformador pra mim, foi transformador. Bom, eu posso fazer outros vídeos, né, dando mais detalhes, né, desse dia, principalmente porque ele falou muita coisa que tocou em mim. Mas o que eu queria dizer é que foi a partir daí que eu senti no meu coração que eu falei, gente, eu preciso ir nessa igreja. É nessa igreja que é pra eu estar, é onde Deus falou comigo. Depois, né, aí vocês já sabem de toda outra história que é em relação ao Rubens, eu estava indo sozinha pra igreja, até o dia que ele teve o AVC, do dia 19 de maio até o dia 19 de junho, que foi o 19 de junho, foi o dia que ele teve o AVC. O Rubens não ia comigo pra Poema, ele não ia pra igreja, eu ia com as crianças, ele ficava aqui, eu não convidava porque Deus falou que ia fazer a parte dele. Então eu falei, eu não vou poder falar pro Rubens, convidar ele pra ir pra igreja. Então eu não convidava ele pra ir pra igreja, eu simplesmente falava, amor, tô indo na igreja, tá com as crianças? Ele, tá bom. Aí somente um dia, no dia dos pais, que foi em junho também, né? Eu acho que foi um fim de semana antes dele ter o AVC, que eu falei pro Logan, pergunta pro papai se ele não quer ir. Porque era dia dos pais aqui nos Estados Unidos, né? Aqui, dia dos pais, pergunta se ele não quer ir. E aí o Logan foi, subiu a escada, ele desceu, falou, não mamãe, ele não quer ir, vamos. Tá bom, então deixa, Deus vai fazer a parte dele. E eu orei tanto. Orei, porque eu falava, gente, não é possível ir sozinha com as crianças pra igreja. Tá faltando algo maior assim atrás que protege a gente, né? Que seria o Rubens, o pai, o homem da casa. Mas enfim, aí depois vocês sabem toda a história, que foi quando ele teve AVC e Deus transformou a vida dele, não só a vida dele, como da minha família inteira. E eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente tá vivendo hoje. Eu vou te falar que é o melhor momento da minha vida, espiritualmente, tudo, porque se você tá bem espiritualmente, o resto tudo, né, por volta, por mais que você esteja, sei lá, passando por qualquer perrengue, quando você tá cheio do Espírito Santo, cara, Deus te dá uma paz, é aquela paz que excede todo entendimento. Então é isso, gente. Eu senti que eu precisava fazer esse vídeo aqui pra dar realmente até uma satisfação aí pra quem realmente me ama, que não tá aqui pela religião que eu sigo, pelo time de futebol que eu torço, pelo lado da política que eu sigo, que tá aqui realmente porque gosta de mim, da pessoa Dora, do meu coração, e não das doutrinas que eu sigo. Então eu achei melhor falar aqui pra vocês, eu não tô aqui pra agradar ninguém nesse mundo, eu tô aqui apenas pra agradar a Deus. Depois eu conto como que foi eu ter contado pra minha família sobre isso, que foi muito difícil, por ser todos, né, bem católicos. Depois eu conto várias coisas que aconteceu, quando foi a primeira vez que o Rubens foi pra igreja também. E em relação a batismo, em relação a muitas coisas que eu tô vivendo hoje, que tá sendo incrível. Eu queria muito dividir isso com vocês. Eu sei que críticas terão, eu já tô esperando por isso. Sei que muita gente que me seguia por ser católica vai deixar de me seguir, mas sei que tem muita gente precisando de Deus, que na verdade, gente, Deus é um só. Esquece as doutrinas religiosas, Deus é um só. Então, eu sei que muita gente vai vir através desse vídeo também e vai começar a me seguir por isso. E é isso, gente. Eu quero espalhar cada vez mais o nome de Deus, o nome de Jesus para as pessoas. Eu quero
quero que muitas pessoas sejam salvas, eu quero servir muito mais a Deus. Hoje eu aprendi que a vida não é sobre mim, sobre o que eu tenho, sobre o que eu quero conseguir de bens materiais, não é sobre mim e é sobre um nome maior que é Jesus Cristo. Então é tudo pra Ele, por Ele e é sobre Ele e é para Ele. E é isso. Então, quem gostou do vídeo já sabe, deixa aquele likezão, comenta que vocês querem ver o próximo vídeo e fui. Tchau. Fiquem com Deus.